Bom dia a todas, a todes e a todos. Com muito prazer que a gente começa mais uma aula do nosso curso sobre migração e infância. Hoje o tema da nossa aula vai ser Famílias Transnacionais Ciganas, Migrações Intra-Europeias, e a gente vai discutir um pouco do tema das crianças ciganas, das famílias, desse movimento dentro da Europa. A gente vai ter uma convidada especial, que é a professora Valburga vai nos apresentar em breve. Eu gostaria de já agradecer a todos pela presença, principalmente pela nossa mudança de horário. Eu acho que muitos de vocês talvez não consigam ver agora, mas o vídeo vai ficar disponível no YouTube para vocês verem depois. E por enquanto, para a gente não se alongar muito e dar o tempo do fala para a nossa convidada, eu também gostaria de chamar a professora Kátia, mas antes da professora Kátia, vou fazer uma coisinha que eu esqueci. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, gordo, com o cabelo cortado bem curto, careca. Atrás de mim temos uma parede branca e alguns adereços nela. Bom dia a todos, que essa aula seja muito produtiva. E agora eu chamo para dar as boas-vindas a professora Kátia. Bom dia, obrigada, Flávio. Hoje, diferente dos outros dias, o nosso encontro é nessa parte da manhã. Fico muito feliz de termos a nossa convidada, a Sophie, que acredito que vai ser um momento de muita reflexão para todos nós. É um assunto novo, e eu comecei a falar sem me apresentar também, né? Mas em continuidade às outras semanas. Meu nome é Kátia Norões, eu sou uma mulher negra. Hoje eu estou usando meus cabelos presos, meu cabelo é curto, é crespo, e eu uso óculos. Eu estou numa sala com livros, à minha direita e à minha esquerda, atrás de mim, tem uma janela também entre as estantes de livros. Eu uso um lenço no pescoço hoje, e brincos. Bom, essa é uma descrição rápida, mas voltando às questões relativas ao curso, acredito que será um momento de bastante reflexão e análise para todos nós, em complementação às semanas anteriores, e nós estamos chegando no penúltimo encontro, né? Próxima semana será o nosso último encontro. Eu conto com vocês até o fim dessa jornada de estudos, e agradeço a todos e todas que nos acompanharam até aqui e estarão conosco a semana que vem. Um grande abraço. Alô, bom dia, né? Boa tarde também, boa noite para quem for nos assistir mais tarde. Meu nome é Maria Valburga, Val, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos compridos, pretos, mas com muitos fios brancos, eu tenho olhos escuros, hoje eu estou com um batom meio rosa, estou com uma camisa branca, um lenço amarelo com flores, e trabalho na UFSCar, e tenho o prazer de estar aqui nesse dia 5 de novembro, às 9h30 da manhã, no Brasil, né, para dar continuidade, junto com a professora Kátia Norões, com o professor Flávio Santiago, a esse curso que chamamos de Crianças em Deslocamentos, Infância, Migração e Refúgio, né, que é organizado pelo Núcleo de Educação e Estudos da Infância, aqui da UFSCar, Campus Sorocaba, né, mas junto também com o grupo de pesquisa Laroie, da Unifesp, o grupo Gitaca, da Unirio, que apoiam, o GIAP, o NEI Paulistinha, da Unifesp, o GEPSI-USP, o coletivo Nundi, eu nunca sei como diz, né? Depois o Flávio precisa contar. O Instituto Federal do Mato Grosso e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nós estamos no nosso quarto encontro, na nossa quarta aula, né,
que estão online no canal do YouTube do Núcleo de Educação e Estudos da Infância e do canal Laroyer, do grupo de pesquisa Laroyer, que a gente já agradece, a professora Ellen, e hoje a Michele não está com a gente, quem está com a gente é a Núbia, a gente agradece também. Nos desculpamos porque hoje não teremos interpretação em Libras, né, mas o nosso esforço é de sempre estar promovendo os eventos o mais inclusive possível. Né? Então, por isso, hoje nós nos desculpamos a ausência dos técnicos e técnicas intérpretes de Libras e a comunidade que se beneficia desse serviço de interpretação. Né? E nós seguimos, então, né? Hoje nós temos, nesse nosso quarto encontro de manhã, mas que vai ficar online, como já disse o professor Flávio, né? Nós trataremos do tema famílias transnacionais ciganas, migrações intereuropeias, uma temática pouco trabalhada aqui no Brasil. A gente pode dizer, né, que tem não só uma invisibilidade, né, como também temos muito que aprender. E a nossa convidada de hoje, né, ela está na Itália, né, e gentilmente, a convite do professor Flávio, um dos organizadores aqui do nosso curso, ela nos atendeu. Ela é a pesquisadora Alice Sophie Sarcinelli. Bem-vinda, Sophie, que é pesquisadora no Centre Norbert Elias de Marselha, na França, e a tese de doutorado dela sobre infância cigana foi realizada na École de Haute Étude en Sciences Sociales, com o professor Didier Fassin, e venceu o prêmio Richelieu de Chancellerie des Universités de Paris. Foi publicada com o título De Gamiron hors de l'enfance, entre protection et exclusion. E ela vai traduzir para nós. Então, bem-vinda, Sophie, né? É uma honra te receber aqui, é uma alegria, né? E ainda mais que você vai falar em português conosco, né? Bom dia, Bom bom dia, dia, querida. obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de falar em português, de falar com o Brasil, que está no meu coração sempre, embora longe de mim fisicamente desde a pandemia. E então, sim, eu posso traduzir, vou tentar, né? E me desculpem tudo o que se perdeu do meu português nessa época de distância, mas de gamin Rome, hors de l'enfance, eh, difícil traduzir gamin, Uhum. pois talvez só gíria pode ajudar. Talvez a gente poderia dizer pivetes ciganos fora da infância, utilizando um termo talvez muito baiano, que é o meu tipo de português. Entre proteção e exclusão. Então, o meu livro é um livro que enfrenta a questão da infância e da parentalidade entre os ciganos da Itália, mas que questiona a questão né, do que é ser considerado fora da infância, e isso é uma questão que a gente encontra no mundo inteiro, infelizmente, quando né, as normativas, as visões normativas sobre o que é a infância, cria categorias de criança que são considerados fora da infância, e na verdade esse termo é um termo que eu comecei a utilizar desde o Brasil, desde a minha pesquisa sobre pivetes, e eu utilizo essa palavra porque eu quero, não porque eu considero os meninos que estão em situação de rua como pivetes, mas porque eu me interesso a forma que as pessoas de fora categorizam as pessoas e as crianças, e a forma que as crianças se reapropriam dessas categorias. Muito obrigada, Sophie. Nós vamos fazer o seguinte, querida, muito obrigada mesmo pela tradução, pela presença, né? Nós vamos deixar você aqui em companhia do professor Flávio Santiago,
vamos te acompanhar. Nós estamos aqui na sala, nessa sala virtual, né? Mas vamos deixar vocês dois aqui nessa conversa, e eu e a professora Kátia voltamos daqui a pouquinho. Então, seja uma boa aula para todos e todas e todos nós. Obrigada. Sofia, pode ficar à vontade. Obrigada. Eu esqueci de fazer a minha descrição, então eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos que seriam considerados talvez escuros em alguns lugares e claros em outros, castanos, se fala em português, não sei. Atrás de mim tem uma livraria com livros, tem bastante bagunça, de um escritório caseiro. Então, Flávio, eu vou começar a falar um pouquinho e você pode me interromper quando você quiser. Eu acho que a gente pode fazer assim, Sofia. Diga. Você fala lá e depois no final a gente faz um momento de perguntas e conversa. Quanto mais fácil, certo, melhor, assim não interrompe o seu pensamento. Tá bom, muito obrigada. Estão me ouvindo ainda? Sim, Sofia. Ok, teve um corte aqui, acho. Tá, tudo bem. Então, obrigada mais uma vez e obrigada também por ter aceitado esse horário por causa do meu horário aqui de trabalho. E então, como eu estava dizendo, eu vou falar, né, um pouco hoje sobre essas famílias transnacionais ciganas na Europa, essas migrações intra-europeias, a partir do meu trabalho de pesquisa de doutorado, que eu fiz na Itália, bancada por um convênio que me trouxe a trabalhar também com a ONG, que chama Médicos do Mundo. Mas o que me trouxe a trabalhar sobre ciganos começou no Brasil, porque eu já fiz pesquisa no Brasil, passei tempo lá, fiz pesquisa sobre crianças em situação de rua e usuários de crack em Salvador, e a partir dessa pesquisa, como eu estava dizendo, eu comecei a pensar essas categorias de crianças que no espaço público são consideradas fora da infância. E eu senti a vontade de voltar para o meu país e ver o que são as crianças consideradas fora da infância na Itália, pois eu sou italiana. Em 2008, quando eu ia começar um doutorado, e a situação política foi uma situação que criou o que foi chamado um estado de emergência sobre ciganos na Itália. Então, eu me interesso às situações onde tem uma questão pública sobre uma categoria de criança. Isso é só para situar a minha pesquisa. E eu vou começar também situando o meu ponto de vista disciplinar, porque eu sou antropóloga, e como antropologia, uma certa antropologia pode aprender e estudar a questão da migração. Então, normalmente, se a gente pega um dicionário demográfico multilínguas que eu fui olhar, a migração é pensada como um conjunto de deslocamentos que tem como consequência o fato de mudar a residência de uma pessoa de um lugar de origem a um lugar de destino. Mas então, essa definição é baseada na noção de residência. E residência é um conceito que tem como ideia o fato que uma pessoa reside num lugar se morou naquele lugar a maioria do tempo durante os 12 meses
que precedem aquele momento. E a antropologia ela tem a capacidade de mostrar como todas as categorias que a gente cria são categorias a partir de um sistema de pensamento. E a categoria de migração é baseada no conceito de residência, que é baseada de uma certa forma de pensar, ou a forma de se viver. Mas os sistemas residenciais das pessoas são complexos e nem sempre é fácil dizer onde uma pessoa tem a residência, onde uma pessoa morou durante 12 meses. Então, a antropologia pensa as migrações como o fato de um deslocamento físico de um ser humano, mas mostra que tem muitas formas diferentes de se deslocar, que não é só com essa ideia de um ponto de saída a um ponto de chegada. Tem migrações que são transnacionais, mas tem também migrações internas, dentro de uma fronteira nacional ou fora dessa fronteira. Tem migrações que são chamadas de pendulares, de ir e voltar, ir e voltar. E também tem migrações que são circulares, de pessoas que se deslocam de um lugar para outro, para depois voltar no primeiro lugar. E tem migrações que interessam um período do ano, e tem só umas desse tipo de migrações são aquelas que são pensadas pelas estatísticas, ou seja, que você vai sair de um lugar para ir morar num outro e ficar lá. E também a gente sabe que as migrações têm muitos motivos diferentes de trabalho, mas também políticas ou impostas por um contexto de vida. E uma questão importante que eu acho que tem que ser lembrado e que a gente nunca tem que esquecer, e na Europa hoje menos ainda, todas as questões sociopolíticas que são ligadas à migração. E aqui na Europa a gente vê muito uma instrumentalização do debate sobre migração e a estigmatização de certos grupos de pessoas que podem ser pessoas que são associadas com a migração, embora não migraram. Por exemplo, todos os filhos ou netos ou bisnetos de pessoas migrantes, que são muitas vezes ainda rejeitados pela sociedade e associados ao país de origem dos bisavós. E isso também se deve às políticas de cidadania e aos efeitos concretos de formas de exclusão das pessoas. Então, isso era só para situar um pouco a forma que eu vou apresentar as coisas. E agora eu vou falar um pouco mais dos ciganos, ou Rom, como a gente fala aqui. E a partir, como eu falei, dessa pesquisa que eu fiz de doutorado durante vários anos, onde eu fui fazer uma análise histórica das construções sociais e morais da infância e da parentalidade cigana. E para fazer isso eu precisei estudar as políticas públicas para crianças e para ciganos e para crianças ciganas. E essa abordagem histórica foi articulada a um estudo do presente, um estudo etnográfico, tanto das experiências dos ciganos, pais e filhos e famílias, e um estudo etnográfico dos discursos públicos e das formas de tratar os ciganos. E para mim é muito importante o fato de não fazer ou uma coisa ou outra, ou só estudar os ciganos como uma realidade cultural, como é separada do resto, como se fossem no meio da Amazônia, que é uma forma que pode
para mim, do ponto de vista científico, pode fazer dano, porque porque esquece o fato que os ciganos fazem parte da cultura e das populações e da história europeia desde muito tempo, e isso é uma coisa que a Europa não quer aceitar, mas são o outro dentro da gente. Vocês no Brasil têm também os vossos outros, e os ciganos são os nossos outros, que a gente tenta rejeitar, mas que fazem parte da nossa identidade. E para fazer isso, eu fui fazer, né, muitos meses de observações em assentamentos autorizados, não autorizados, e de ciganos tanto estrangeiros que acabaram de chegar na Itália, mas também de ciganos estrangeiros que moravam naquele lugar desde 30 anos. E pessoas que às vezes era muito fixa no mesmo lugar desde 30 anos, as pessoas que circulavam muito pelo fato que os assentamentos deles eram destruídos, às vezes semanalmente, às vezes diariamente, então que eram obrigados a se deslocar, e inclusive às vezes entre a Itália e o país de origem, por causa dessas destruções pela polícia, né? Então, pelo poder público italiano. Então, isso é só para dizer em 2 palavras a pesquisa que eu fiz, mas eu acho que é importante dizer um pouco quem são esses romos, ciganos, de quem eu estou falando, porque, na verdade, não é fácil e tem muitas ideias, às vezes, meio não totalmente verdadeiras sobre isso. Então, na Itália, a gente tem várias palavras. Tem a palavra cigano, que é uma palavra que não se usa mais, quase nunca, porque é muito racista, pela história que a gente tem, porque ciganos na Itália e em outros países europeus foram exterminados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, cigano ainda hoje é um termo muito racista que não se usa mais. Eu uso em português porque não é a mesma coisa, mas o termo é zingaro, que foi utilizado assim, a seção realmente de raça que tinha que ser exterminada. E tem o termo Rom, Roma em inglês, que é um termo que é utilizado hoje, que é considerado mais politicamente correto, mas que, na verdade, do ponto de vista antropológico, não é tão correto, porque Rom é só uma parte das populações ciganas que tem vários nomes, são vários grupos diferentes. Então, tem, por exemplo, na Itália também Sinti, que são populações ciganas que não tem nada a ver com Rom, então não tem nada a ver chamar eles de Rom. E tem outro termo, que é o termo de nômade, que é um termo que também é meio complicado, porque uma pessoa nômade é uma pessoa que circula, né, que não mora no lugar. E isso não corresponde mais à realidade da maioria das populações. Então, na Europa e na Itália foi criado um acrônimo para tentar de incluir mais, e eu vi que nesse curso tem uma atenção às palavras e uma atenção também a incluir. Então, esse acrônimo é RSC, que são Rom, Cintos e Caminantes, que são as 3 principais subpopulações ciganas que existem na Itália. E isso é importante porque, primeiro, porque é um reconhecimento, né, é como se eu fosse falar o termo italianos para falar também dos franceses.
Então, é como se eu, no Brasil, decidisse de falar italianos, franceses e espanhóis, porque dizer italianos para falar também de espanhóis e franceses não tem nada a ver, né? Então, são populações muito diferentes, muito variadas, são vários grupos que têm uns tratos culturais em comum e outros diferentes, até idioma. O idioma Rom e o idioma Sinto não são o mesmo idioma, não tem nada a ver um com o outro. Essa população, a população é difícil dizer também numericamente quantas pessoas Rom, Sinti e caminantes existem na Itália, porque a Itália é um dos países da União Europeia que não recolhe dados oficiais sobre essa população, e essa dificuldade, essa assim, né, vontade de não ter dados desse tipo é também uma herança da história de extermínio dessas populações, o extermínio o genocídio de ciganos e sintos durante a Segunda Guerra Mundial, e isso levou a ter uma reticência a ter esse tipo de dados estatísticos. Então, os únicos dados são dados das associações que trabalham junto com as populações ciganas mais precárias. Tem uma associação, uma das associações mais importantes, que fala de 25 mil ciganos e sintos que moram em assentamentos formais e informais, o que representaria o 0,04% da população italiana. Mas isso é uma estima muito baixa, primeiro porque, por sorte, tem muitos ciganos que não querem e que conseguem sair de assentamentos que têm outras trajetórias residenciais, que também são populações menos precárias do ponto de vista socioeconômico e que tem outro tipo de residência, mas essas populações são muito invisíveis. Primeiro porque não tem esses dados que são criados na Itália, mas também porque é muito estigmatizante ser considerado cigano, e então é difícil alugar uma casa se você se declara ciganos, é difícil obter um trabalho. Então, como eles sofrem de forte discriminação, os ciganos que têm essas trajetórias ascendentes têm a tendência a não falar mais da identidade e da origem deles. E tem assim uns tentativas ultimamente de associações de dizer não, mas tem que ter mais visibilidades a ciganos, para mostrar que ciganos não são só aquelas pessoas que pedem dinheiro na rua, que se pode ser ciganos e também ter muitas trajetórias diferentes, e que isso não significa renunciar à própria identidade. Então, essas populações são populações que circularam muitos, que migraram muitos, inclusive por motivos, às vezes, durante um tempo econômicos, mas também, hoje, também por motivos econômicos, e também por causa de guerras, por muitos motivos que não são somente a modalidade de vida nômade que se pensa. Hoje, se a gente pode considerar que a metade dos ciganos que moram na Itália tem a cidadania italiana, e que pelo menos 80% tem uma forma de vida sedentária. A grande diferença em relação ao resto da população é que é uma população muito, muito jovem. A Itália é um país que
que tem uma população muito velha, muito idosa, e os ciganos, pelo 45% deles, têm menos de 16 anos, e 70% têm menos de 30. E isso tem a ver com o taxa de natalidade, mas também com a menor esperança de vida, e com a maior taxa de mortalidade infantil, que é maior a todas as outras populações europeias, e isso né, tem a ver, já é um indicador do estado de exclusão muito grande que essas populações têm, embora elas fazem parte da Europa, moram na Europa, e são parte de nós desde séculos. E então a situação de hoje, para a gente entender a situação de hoje, eu preciso falar um pouco para vocês. Tem questões recentes, mas na verdade são questões antigas, que de dificuldade a lidar com esse outro dentro da gente desde muito tempo. E isso a gente não conseguiu, eu falo os europeus, porque eu estou falando mais da situação italiana, mas a situação italiana é assim, um exemplo específico de uma situação e de uma questão que é uma questão europeia, porque de uma forma ou de outra, todos os países europeus tiveram os ciganos como outro dentro de si, nas identidades nacionais, e tiveram dificuldade a incluir, e tiveram formas parecidas de exclusão. Então, as populações ciganas chegaram na Europa no medioevo, não sei se fala assim, e desde lá começaram uns processos, que eu falo de vários processos, um em cima do outro, um processo de alterização, alimentado por estereótipos, e um processo de racialização, que né, teve como momento mais forte o momento de persecução durante a Segunda Guerra Mundial, um processo de infantilização, né, de considerar os ciganos como não realmente adultos, então sujeitos políticos como os outros, e um processo de exclusão. E esses 4 processos definiram as relações desses grupos com os grupos dominantes, e levaram a várias formas de persecuções, de tentativas de assimilação, ou de afastamento, e, como eu disse, de etnocídio. Mas, ao lado dessas formas de exclusão, na verdade, se os ciganos existem até hoje, é porque conseguiram, em vários casos, uma forte integração econômica e social. Tem um grande antropólogo italiano que fala que eles são os povos que conseguem ocupar os espaços que não são ocupados pelas populações majoritárias, tanto do ponto de vista espacial, ou seja, que eles moram onde a população majoritária não mora, mas eles também ocupam, do ponto de vista econômico, as partes, né, de mercado que não são ocupados pelas populações majoritárias. Então, em todos os países europeus chegaram ciganos no medioevo, e em muitos casos essas comunidades
né, se integraram ocupando um espaço que pode ser um espaço itinerante, como os Sintos na Itália, que praticaram trabalhos itinerantes durante muitos séculos, agora muito pouco, mas é porque o mundo do trabalho mudou, né? E outros não, outros simplesmente moraram por exemplo, numa pequena aldeia no sul da Itália, e tem assim, grupos ciganos que moraram lá desde 8 séculos, que são bem locais. E, ao mesmo tempo, os ciganos, como outras populações europeias, migraram e tiveram muitas migrações intra-europeias, tanto de ciganos quanto de não ciganos. E, além disso, tiveram migrações ao interior de cada nação europeia. Então, por exemplo, eu estou aqui em Milão, nesse momento, a minha pesquisa principal foi feita em Milão. Se a gente pensa na cidade de Milão, tem ciganos que moravam, tem ciganos assim, vamos dizer, nativos dessa região, que moram aqui, tem ciganos que vieram do sul da Itália e migraram juntos com muitos outros pessoas que do sul da Itália migraram para o norte em procura de trabalho depois da Segunda Guerra Mundial. E tem ciganos que vieram de outros países europeus, que vieram nos anos 80, que vieram nos anos 90, que vieram nos anos 2000, tem uns que chegaram anteontem, e tem também sintis que praticavam trabalhos itinerantes no norte da Itália, e que nos anos 60, como o mundo do trabalho mudou, pararam e chegaram aqui também. Então, você pode entender que são populações com histórias extremamente diferentes. Que se criaram a identidade cigana deles em lugares diferentes da Europa. Então, o idioma que eles falam não é o mesmo, os tratos culturais que desenvolveram não são os mesmos, também porque, como eu disse, não são grupos que criaram a identidade dele numa ilha deserta durante séculos e de repente chegaram na Europa. Não, são identidades que são constitutivas, que são identidades europeias. Então, eles têm tratos que são tratos europeus, são simplesmente minorias culturais dentro das nossas, do nosso continente. E o que é só que como é que chega o problema? O problema é que de fora, esses grupos todos, esse antropólogo italiano que eu já citei, que chama Leonardo Piazzera, ele fala de mundos, ou seja, que dentro da realidade cigana tem tantos mundos diferentes. E esse mundo de mundos foi tratado como se fosse uma coisa só. Então, o cigano, e na cabeça das pessoas já tem, o cigano é aquilo, é um nômade que tem filho cedo, que não sei o quê, que não manda meninos para a escola, que vive ou roubando, ou pedindo dinheiro. E então, na base dessa ideia do que é um nômade, foram criadas políticas públicas para esse cigano. Esse cigano é a ideia de cigano que está na cabeça das pessoas que criaram essas políticas. Por exemplo, tanto é que a categoria pública para lidar com os ciganos é a palavra nômade. E dentro dessa palavra a gente já pode ver que na cabeça de quem criou as políticas públicas tinha a ideia que os ciganos não são sedentários, mas são nômades. Mas, como eu disse, 70% dos ciganos
não tem nada de nômade, e os outros simplesmente são migrantes. Então, já assim, a gente vê como a forma do Estado né, de categorizar as pessoas é uma forma que tem essas categorias meio que como se fossem umas caixas, né, separadas uma das outras, e não tem essa forma de ver que a mobilidade e a estabilidade são dois formas extremas, mas que no meio, entre mobilidade e estabilidade, tem um contínuo de situações de vida muito vários. E não é fácil de dizer. Se eu penso na minha própria pessoa, eu não sei se eu seria considerada muito mais sedentária do que a maioria dos nômades. Eu moro num país, que é a Itália, trabalho na França, e tenho filhos que têm a cidadania brasileira. Eu passo 2 meses por ano, quando não tem a pandemia, no Brasil. Então, eu sou sedentária, nômade, móvel ou estável, não sei. Mas o problema é que as categorias públicas não têm a facilidade a pensar a complexidade. E além disso, então tem essas visões unívocas, monolíticas, a cigano é aquilo, então cigano é aquilo, então como política pública eu vou responder com aquilo outro, porque se o cigano é aquilo, o que ele precisa é isso, e na verdade, talvez uns ciganos precisavam daquilo e outros não. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica das relações entre os ciganos e os atores públicos é que não tem como, né, uma das características das relações com os ciganos desde o medioevo é a infantilização. Os ciganos muito dificilmente são reconhecidos como interlocutores, como sujeitos políticos com que se pode falar. Então, já eu tenho uma ideia, o cigano aquilo, precisa daquilo, e eu não vou nem perguntar ao cigano o que ele precisa, na verdade. E tem a ideia também que o cigano é aquilo que a gente não é, porque isso, né, no centro, no fundo, a relação com o outro em si mesmo, eu acho que o Brasil também tem muito disso, e a gente poderia conversar sobre isso, é que como a gente, né, tem umas partes da identidade europeia que a gente não gosta, né, muito, aí a gente atribui ao outro o cigano. Então a gente acha que o cigano é tudo que a gente não é. Então, como a gente se considera sedentário, aí o cigano é o nômade. E isso é uma forma de continuar a fazer com que ele seja excluído. Aí depois as políticas públicas falam, ele não pode ser incluído, porque não tem como, faz assim, desde o medioevo que a gente está tentando e não dá certo. E isso é como uma profecia que continua a se haverá, porque a gente se pensa que, né, não tem como, não vai ter como. E isso cria uma grande falta de confiança dos dois lados. Então, os não ciganos que trabalham com ciganos não têm nenhuma confiança nos ciganos, e os ciganos não têm nenhuma confiança nos poderes públicos. Então, essa é um pouco, vamos dizer, a pré-história que fez com que nos anos mais ou menos a partir de 2007, na Europa se criou o que se chama a questão cigana, a questão Rom, na verdade, que na Itália se concretizou nessa estado de emergência nômade, né, que foi declarada pelo governo italiano em 2008, e que é uma forma de politização extraordinária, mas que, na verdade, é só uma radicalização de uma forma de tratar os ciganos que já existia e desde muito tempo
e que não é própria da Itália. A Itália talvez foi mais extrema em umas coisas, mas que a gente vê também em vários outros países europeus. Então, tem essa... Se a gente vê a história, né, dessas relações entre ciganos e não ciganos, é uma história que é né, que só sabe alternar entre assimilação e exclusão. E que hoje a gente pode ver no léxico moderno, né, na forma contemporânea de né, tratar as questões entre lógicas securitárias e lógicas humanitárias, mas que são dois aspectos da mesma, duas faces da mesma moeda. Não sei dizer o termo, mas acho que vocês entenderam. Então, né, a gente... o que é interessante é que se tiveram uns períodos, né, claramente, onde a intenção era claramente racial, né, como o período do genocídio dos ciganos do ano durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que, na verdade, essas duas partes da moeda continuam também depois da guerra, quando a intenção é totalmente oposta. Ou seja, depois da guerra tem os primeiros passos que tem como objetivo o reconhecimento dessas populações minoritárias. Então, a categoria administrativa de nômade é uma categoria que foi feita com a ideia de proteger os ciganos. É por isso que o meu livro é entre proteção e exclusão, porque essas são as duas moedas, as duas partes da moeda, né? De um lado, proteger os ciganos, mas, na verdade, atrás dessa vontade de proteger os ciganos, tem a vontade de proteger os cidadãos não ciganos pela ameaça que era apresentada pela presença de cigano, porque, no fundo, é essa a verdade que, na época do politically correct, a gente não consegue dizer, mas o fato de criar categoria nômade, de criar áreas para botar os nômades para morar, que foi, né, a política dos campos nômades, que são esses assentamentos para nômades, que não tem nada de nômade, como eu disse para vocês, é uma forma de fechar os ciganos e dizer a gente está protegendo os ciganos, mas, na verdade, a gente está a gente está fechando os ciganos num lugar porque a gente não quer que os ciganos sejam parte da gente. Então essa questão que nunca se resolveu tem a característica de ser uma das questões que sai da janela e volta pela porta. A cada vez que a gente consegue um pouco se livrar dessa questão cigana, simplesmente porque a gente está preso com outras preocupações maiores, depois, quando volta um período histórico de hostilidade, a questão cigana ela volta, né? Volta pela janela com políticas de repressão, de defesa do território, exatamente porque até quando a gente não consegue se livrar da ideia que os ciganos são perigosos, são a parte da Europa que só pode fazer mal à Europa, essa questão sempre vai voltar. Então, às vezes é mais latente, né? É mais silenciosa, nos jornais se fala menos disso, tem menos destruições de assentamentos ciganos, e depois, quando tem uma época mais problemática, o anticiganismo se radicaliza de novo,
E tem, né, de novo, expulsões. E isso acho que também a gente pode ver paralelos com muitas outras questões de minorias. E por isso o diálogo com vocês acho que pode ser muito produtivo. Então, esse é o centro, né, o centro do problema. O centro do problema é esse outro que a gente não quer aceitar que faz parte da gente. É outro em si mesmo. Mas, então tem, apesar desse, né, o coração do problema, depois a forma que a questão cigana se concretiza depende, né, da época histórica, como eu disse, e depende também de situações locais, porque quando a gente vai ver um problema público, pode variar, e varia a segunda de equilíbrios muito subtis que a gente pode estudar. Então, pode ter questões de espaço, pode ter questões de equilíbrio político que mudou, e cada atores de terceiro setor, militantes, associativos, que são mais ou menos presentes naquele momento. Então, mesmo se esse é assim, como o fio vermelho de toda a questão cigana, a gravidade da questão cigana ela pode ser mais ou menos forte conforme com a situação específica de uma que pode variar entre um estado ou outro, pode variar de uma cidade a outra, pode variar também de um bairro para outro. E isso foi muito claro quando eu fiz a minha pesquisa sobre Milão, porque eu vi que num período que era um período de grande anticiganismo, né, de anticiganismo institucional muito forte, porque é o período que foi declarado um estado de emergência nacional pela presença de ciganos na Itália. Eu fui ver em Milão, que era uma das cidades que era considerada entre as cidades onde tinha essa emergência. Não todos os ciganos subiam esse momento de radicalização da mesma forma. Na verdade, naquela época de forte repressão e exclusão dos ciganos, uns grupos de ciganos conseguiam fazer quase tranquilamente a vida deles, que faziam desde 30 anos. Outros faziam ainda o que faziam antes, ou seja, moravam nesse campo nômades, aceitando essa política do Estado, e uma minoria eram expulsos dos assentamentos deles, e nem se pode falar de casas, porque não eram mais casas, eram destruídas pela polícia, às vezes, até mais vezes num dia só. Mas foi impressionante de ver como, na verdade, é como se essas micro políticas e microdinâmicas faziam com que o que era o cigano, que tinha que excluir, era um tipo de cigano que naquele momento servia a política para dizer que a política estava protegendo os cidadãos e os residentes da cidade de Milão. E esse período que eu estudei foi um período específico que durou entre 2008 e 2012, porque em 2012 essa emergência cigana foi anulada depois de muitos, foi declarada ilegítima após muitas batalhas legais pelo com o Conselho do Estado, a Comissão Europeia, e, enfim, não vou falar muito sobre isso, mas e depois disso, então, a questão cigana voltou a ser mais
se fala mais, mas na verdade, então talvez tem menos repressão, mas também tem mais abandono, e não é que mudou, mas simplesmente ficou mais silentes. E na última parte da minha fala, eu queria falar um pouquinho da questão das crianças, da educação e da escola. E se eu falei muito longamente da primeira parte, é porque a gente não pode entender a questão da escolarização e a questão da educação e da proteção, exclusão das crianças ciganas, sem entender esse coração do problema. Porque, na verdade, a questão da escolarização e de como foram tratados no tempo as crianças ciganas é exatamente a consequência lógica do que eu disse até agora. Então, quando tem, depois da guerra, a tentativa de incluir e proteger os ciganos, também teve a tentativa de incluir e proteger as crianças ciganas, mas essas tentativas ainda são tem essas duas partes da medalha. Então, tem proteger, que significa também excluir, ou seja, em vez de botar as crianças na escola, foram feitas escolas para os ciganos, para deixar eles separados dos outros, ou então a tentativa de assimilação, ou seja, fazer com que as crianças ciganas renunciem à cultura delas, que é considerada como nociva, e se tornem, até que fim, cidadãos, então, assimilando a nossa cultura. E, então, tiveram muitas pesquisas pedagógicas, psicológicas e psiquiátricas para avaliar e medir os limites cognitivos e os desordens psicológicos dessas crianças ciganas, que não tinham nenhuma ideia do fato que também essas crianças simplesmente tinham condições de vida e também tratos culturais totalmente diferentes dos nossos, e que então simplesmente estava se avaliando a diferença de vida e de competências também dessas crianças, que era devida às condições de vida, uma forma de vida diferentes. Então, para falar brevemente, se nos anos 70 as políticas escolares foram baseadas na assimilação, então tirar das crianças essa cultura cigana que era considerada como tóxica. Nos anos 80 foram criadas políticas de integração, então foram denunciadas essas classes, escolas especiais, onde os ciganos eram todos juntos, e foram criadas políticas para integrar as crianças dentro das classes ordinárias, o que na verdade é em linha com a história das políticas italianas de integração dos diferentes, também com as questões ligadas à disabilidade, à diferença linguística. Foram utilizadas as mesmas políticas no mesmo período. No último período, a partir dos anos 90, teve um grande movimento de reconhecimento dos ciganos como minoria cultural e como minoria étnica, que tem que ser protegida. E ainda assim, do ponto de vista, à primeira vista, parece, que legal, finalmente, até que fim, a gente reconhece os ciganos como minoria étnica e tal, mas na verdade é mais uma vez uma forma de proteger para excluir, vamos dizer. Tanto é que, até os anos 90, os ciganos eram basicamente tratados como os
portadores de necessidades especiais, então considerados como populações com limites cognitivos e desordem psicológicos. A partir dos anos 90, os ciganos são considerados como estrangeiros, que têm uma diversidade cultural e linguística. E, mais uma vez, esse mundo de mundos pega tudo como se fosse uma coisa só. Ou seja, a gente viu antes que 70% dos ciganos são italianos. Então, embora os 70% de ciganos são italianos e que talvez morem na Itália desde mais séculos do que a minha própria família, eles são tratados como os estrangeiros que chegaram anteontem de um país africano e que nunca viram a Itália, nem não sabem dizer nem oi em italiano. Então, essa é a forma que foram criados essas políticas escolares, e também essa forma de categorizar o cigano como se fosse uma coisa só, também foi aplicado na formação de professores. Eu estudei vários livros que foram utilizados para fazer formação aos professores, e esses livros criavam uma imagem do cigano, o que é o aluno cigano, com umas ideias muito precisas, né? Foi essa categoria que é uma caixa. O menino cigano é isso. Então, como ele é isso, ele precisa, na escola, daquilo. Mas eu lembro, como as populações ciganas são muito diferentes, também os meninos ciganos são muito diferentes um do outro. Não tem nenhuma comparação fazer parte de uma família que morou no sul da Itália desde o medioevo, ou uma família que veio da România anteontem, uma família que mora na rua abaixo de uma ponte, ou uma família que mora num assentamento ciganos desde 50 anos, por exemplo. Então, essas formas de formar os professores se basavam sobre 4 características dos ciganos, dos meninos ciganos. A alteridade, ou seja, que de qualquer forma os ciganos são diferentes da gente. A deviança, ou seja, o fato que de qualquer forma são crianças deviantes, que têm baixa motivação na escola, que não respeitam as regras, que são agressivos. E carências cognitivas, afetivas e materiais. E então, a forma que os professores foram formados a tratar com os ciganos é com a ideia que os ciganos são isso, são diferentes, são deviantes e são carentes. E, ao mesmo tempo, do outro lado, né, tem os pais ciganos. E os pais ciganos, como eu disse, são as famílias ciganas também não têm nenhuma confiança nos poderes públicos, porque eles e os pais deles e os avós e bisavós deles sofreram essas mesmas políticas públicas de uma forma ou de outra, mas de uma forma mais ou menos extremas. Mas então essa relação de falta de confiança é forte e é difícil de se livrar. E é alimentada tanto pelos poderes públicos quanto pelos próprios ciganos, que, de tanto ser colocados na posição de outro em si mesmo, eles acabam se comportando como outro em si mesmo. E acabam vivendo, né, naquela... como, né, lugar fechado, excluído, e o que tentam fazer, na maioria dos casos, não é sempre, né, é de
proteger as crianças dele, deixar transmitir uma identidade positiva para as crianças como ciganos, mas também uma identidade de pessoas que são excluídas e que não tem nenhuma esperança de fazer parte desse si mesmo que somos nós europeus. E então essa ideia que de qualquer forma é inútil inclui os ciganos dentre nós, e essa ideia que os ciganos têm que de qualquer forma é inútil tentar de ser incluído, faz com que os uns como os outros contribuem a fazer com que os ciganos continuem sendo os outros dentro de nós e não parte de nós. E claro, tem exceções a níveis bem diferentes, tem exceções ao nível político, ou seja, né, ciganos que tentaram fazer outra coisa, que tentaram dizer, não tem nada a ver, eu sou também sujeito político e eu vou fazer parte de nós, porque eu também sou europeu e eu quero fazer parte, eu quero dizer e eu quero participar. Ou também a nível bem mais, né, local, pequeno, na vida, no dia a dia, e isso é feito também de situações positivas, de encontros e de o que eu chamo de reconhecimento entre ciganos e não ciganos no mesmo lugarzinho, que são situações menos políticas à primeira vista, mas que são situações também bem políticas, de concretamente ser parte desse mundo de incluir e de ser incluído. Acho que eu vou parar aqui, que eu já falei muito, e espero de ter sido clara, que não foi fácil contar essas coisas complicadas em português. Sofia, muito obrigado, foi incrível. Sim, você foi claríssima, conseguiu nos compreender, o seu português é melhor que o meu. Sofia, tivemos muitos comentários no chat, muitas colocações, muitas pessoas te elogiando, falando sobre os conhecimentos sobre a temática cigana, né? Sobre essas crianças e como ainda é invisibilizado esse tema dentro das discussões. Mas, mesmo no Brasil, a gente temos pouquíssimos trabalhos que discutem, tem muitas pessoas também associando a temática dos ciganos ao desconhecimento correlacionado à população indígena do Brasil, né? Eu diria que o problema dos ciganos, de pensar toda a cultura cigana e toda essa população, também a gente tem que pensar um pouquinho o processo de homogeneização dos Estados-nação, né? Como que se dá esse processo e essa construção dessa identidade nacional. E as pessoas migrantes, e como bem colocou a Sofia também, as pessoas que são os outros dentro desses próprios estados, colocam em xeque essa própria identidade, né? E essa identidade, tudo aquilo que não cabe dentro dessa identidade nacional é aquilo que é o outro, né? O outro que não é o italiano, né? O outro que não é o brasileiro, o outro que não é o francês, né? Não é o árabe, enfim, né? Não é o libanês, melhor dizendo. E a gente percebe também um processo forte de racialização dessa população cigana, correlacionado também às outras minorias étnicas presentes no mundo. Atualmente eu faço um trabalho a respeito de migrações africanas, e dizer migração africana já é um processo também de homogeneização desse movimento, e me fez lembrar muito correlacionado com essa diversidade que existe dentro dos povos dos ciganos, né? Porque quando eu digo migração africana, de que país africano eu estou falando, de que população africana eu estou falando, né? E dentro de África existem diferentes países, diferentes etnias, e se movem e têm processos únicos, né? Mas agora eu vou ler alguns comentários do chat e depois eu vou fazer algumas perguntas que colocaram. Pode ser, Sofia? E aí são 3 perguntinhas.
Entre as perguntas, entre os comentários, teve a Luciene marcando a presença, falando que o coletivo de leitores do Paulo Freire na França estava presente. A Verônica Seco falando que foi fascinante o tema, muito pouco falado do povo cigano, o Pachá. A Débora Reis, infelizmente, eu não consegui dizer seu outro sobrenome, porque eu acho que é alemão. Realmente não tem dados sobre essa população, é um tipo de silenciamento internacional para que sejam apagados, excluídos das políticas públicas e impedidos de acessar os direitos e a dignidade. A Fabiana Oliveira também coloca que é muito interessante estes dados demográficos com relação à população cigana na Itália. O Arthur Uriel diz que, infelizmente, o outro, que deveria ser visto com alteridade, é apontado com a rejeição daquilo que não conheço, eu não reconheço. Muito boa análise. A Fátima, ela também faz uma pergunta e uma colocação que a rejeição europeia à cultura cigana se assemelha muito à rejeição dos povos brasileiros, indígenas no Brasil. Ele faz essa pergunta. A Simone, ela faz a pergunta se os povos ciganos sofrem preconceito apenas na Europa ou também em outras partes do mundo. E a Dilce, ela está perguntando um pouquinho a respeito, se você pode falar como a gente pode ter acesso à sua tese de doutorado, aos seus contatos e tudo mais. Eu acho que a gente pode... e aí também existe uma pergunta se existe uma variação entre ser cigano nativo e cigano migrante, como é esse processo de diferenciação. Então, eu acho que a gente pode ficar com essas 4 perguntas e depois a gente retoma mais, a gente faz 2 blocos, pode ser? Uhum. Obrigada a todos e todas. Então, enquanto estava escrevendo a minha tese, eu li várias coisas sobre a relação de vários Estados-nações e o que Flávio apontou sobre essa questão do Estado-nação é muito central, porque realmente algo aconteceu com a criação de Estados-nações que não tinha antes. Então, tem algo lá de muito específico, e eu li várias coisas sobre a forma de excluir populações indígenas através de processo de alterização, racialização e infantilização. Isso me ajudou muito. Ao mesmo tempo, a gente tem que, né, ter distinções como de um lado tem uma questão que é uma questão colonial e de outro lado é uma questão quase opostas, né? Ou seja, de exclusão no final é sempre o branco que exclui, isso mas de um lado porque chega e do outro lado porque está lá. Então isso, né, cria umas situações um pouco diferentes, mas tem umas coisas em comum, tem uns traços em comum, com certeza, e eu li, né, trabalhos sobre exclusão de aborígenes australianos, de nativos canadenses, né, tem vários exemplos e processos similares. E em relação a exclusão de ciganos no mundo, né, tem, né, não é que não tem, mas lá também é resultado de migrações transnacionais, é quase uma migração da questão cigana, junto com, por exemplo, os ciganos que existem no Brasil são ciganos que foram, quando o Portugal não sabia mais o que fazer, pegava os ciganos todos e levava ao Brasil. Então,
né, então, existe, mas também, mais uma vez, a gente tem que ver que uma coisa é ser outro em si mesmo, e uma coisa é tipo como ter um pouco recebido essa questão de fora, vamos dizer. E em relação aos ciganos nativos imigrantes, bom, primeiro tem uma diferença de status jurídico, ou seja, que tem, né, ciganos que são cidadãos que têm a cidadania italiana e ciganos que não têm a cidadania italiana, e entre eles ciganos que não têm status jurídico na Itália, que não têm papéis para ficar na Itália, que podem ser expulsos da Itália. Mas o que é incrível é que essa categoria administrativa de nômades, ela foi aplicada com todo mundo, e como se, né, ela desconsiderou categorias que para a gente são tão óbvias, como um é cidadão ou não é, tem a nacionalidade ou não é. E essa categoria vai além, cria uma exclusão que é além das fronteiras do direito, vamos dizer. Mas, e tem diferença, né? Como eu disse, uma coisa é pessoas que falam italiano que nem eu, e pessoas que não falam uma palavra de italiano, ou que são italianos que nem eu, porque essa é a verdade, e pessoas que têm, né, chegam como migrantes, então tem uma diferença. E em relação ao acesso à tese, eu publiquei um livro a partir da tese, que é disponível online, né, gratuitamente para todo mundo, mas é em francês, porque esse é o idioma que eu escrevi, estudei. Então, para quem lê francês, é disponível, e eu não consigo escrever na chat, mas eu posso passar o link na chat particular e pedir se Kátia ou Núbia podem passar esse link para acessar esse livro. A cobertura do livro é um quadro de uma artista cigana, que fala sobre populações circulantes, que trata das crianças que participam de atividades circenses, moram em circos, né, e também relacionada às populações migrantes ou nômades ou ciganas, né, na legislação brasileira. Só que isso é da década de 90. Então vejam bem o que a Sophie falou, né, que a presença de famílias migrantes e de populações ciganas no Brasil vem desde a colonização. Então, vejam que até a década de 90, a lacuna que nós temos em relação à legislação com esses povos. E que eu não poderia deixar de citar, de 2003, com a criação da CEPIR, os povos ciganos foram incluídos nas políticas de diversidade. Lógico que muito distante do que nós gostaríamos, mas a gente pode aprofundar esse debate um pouco mais na semana que vem. Então, muito obrigada, Sophie. Espero contar contigo em outros momentos. Eu agradeço demais ao Flávio por esse contato, por essa conexão, sempre com pessoas muito interessantes, porque ele também é uma pessoa extremamente interessante e que contribui muito nos nossos estudos. Até breve, Sophie. E seja muito bem-vinda no Brasil, assim que for possível. Muito obrigada, e, na verdade, pensar essa fala com vocês e para vocês em português me ajudou a entender mais coisas sobre o meu trabalho, e então, mais uma vez, tem esse vínculo, porque o termo outro em si mesmo é um termo que eu aprendi em português, e estudando a situação do Brasil, que na verdade me ajuda mais ainda a pensar umas situações daqui, da Europa. Então, muito obrigada a vocês todos. Então, passando também para agradecer as pessoas que estão participando, né, e principalmente a sua fala, Sophie, né, que tem gerado aqui já conosco alguns debates, como você vê nas questões, mas ela vai continuar circulando, né? Então, nós esperamos continuar contando com você,
reforçando o que o professor Flávio, a professora Kátia já disseram. Queria destacar duas questões, rapidamente, porque você tem o seu bebê aí para cuidar, seu filhote, né? Estamos em horários diferentes, acho que são 4 horas de diferença agora, né, Sofia? Né? Para frente, né? Aqui nós estamos 11 da manhã, aí já são 15, né? Mas bem rapidamente, assim, importantíssimo você ter trazido o conceito de racialização, né? Porque acho que a gente também caminha por aí, aqui no Brasil, para entender essa população que aqui nós chamamos de cigana, né? Gostei também de aprender os termos com você, né? Nessa linguagem mais intu, né? E aí isso é uma questão para a gente pensar também em que medida a população cigana também tem, junto a todo o processo que já é secular, né, que a carrega, que é marcada, que é de certa forma estereotipada, né, também a cor da pele também não interfere em determinadas regiões, em determinados lugares, né? E uma coisinha bem curtinha que eu queria contar é sobre o termo que você usou no comecinho, povo de Roma, né? Roma, né? Há alguns anos atrás, eu estive na Bahia, sua região aqui no Brasil, mais afastada, no Arraial da Ajuda. E chegou um grupo de pessoas que estava na praia, como todo mundo, né? E os vendedores ambulantes diziam assim, olha, a gente nem vai lá porque é povo de Roma. E eu escutei aquela coisa, mas povo de Roma? O que é isso? Povo de Romaria. Povo que se locomove com pouco dinheiro, né? Que não compra nada. Né? Então, para você saber que tem gírias, né? Em alguns espaços também, depois não ouvi mais, né? Que já também trazem um tipo de rótulo a essa população que anda, que não compra dos outros, né? Mas que aproveita o espaço, aproveita a natureza ali com todo mundo, sem gastar do jeito que o capitalismo diz que é para gastar. Né? Foi o que eu entendi naquele momento. Eu queria contar essa historinha, né, para você ver como, para nós todos, né, pensarmos um pouquinho como é que as palavras elas vão ganhando significado, né, e também perpassando por espaços aí da nossa compreensão, né, que remetem também ou à exclusão, ou ao preconceito, ou mesmo a interpretações equivocadas. Né? Nesse caso foi engraçado. Né? E dizer que a gente está por aqui, né? Que a gente gostaria muito de continuar esse contato, fortalecendo tanto as suas pesquisas quanto as nossas, mas principalmente comunicando, divulgando, né, as pessoas que se interessarem pelos assuntos, pelos temas. Né? Então, termino aqui agradecendo e passo de novo a Sofia, né? Porque é a nossa convidada de hoje, e ao Flávio para fecharem. Pessoal, a gente se vê na próxima semana, comigo, com a Val e com a Kátia, discutindo políticas públicas. Eu não vou ter exatamente o nome agora, no nosso horário de sempre. E eu falo com vocês até a semana que vem. Sofia, você gostaria de falar umas últimas palavras? Obrigada, até a próxima. A próxima que vem. Aí, Carla, falando junto com vocês, eu peço desculpas, né, Flavinho, só para dizer que semana que vem também tem uma mudança. É quarta-feira, às 18 horas. Será quarta-feira, às 18 horas. E peço também que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço a todos, até a semana que vem. Até, gente, um abraço. Tchau.